Salve galera, bem com vocês? Como é que vocês estão? E chegamos ao último review desta série de review dos álbuns antigos, né? Eu não vou fazer ainda o desse ano, porque tá todo mundo ainda colecionando, nem eu completei ainda, estamos na briga aqui, mas vamos falar um pouquinho do álbum de 2022, da Copa no Catar, tá? Mostrar os detalhes, tudo que esse álbum trouxe aqui pra gente. Teve algumas mudanças radicais, né, em relação a figurinhas e tudo mais. Vai ser bem interessante passar por ele e deixar completinha essa coleção. Quem sabe nas vésperas da Copa de 2030 a gente não faz também o do álbum de 2026 para vocês, tá bom? Então fica ligadinho, aproveita, já passa pro próximo vídeo e não deixa de se inscrever, de curtir o vídeo, de mandar para todos os amigos, tá bom? Seja no Instagram, seja no YouTube. Então faça isso. Um abraço. Vamos lá, galera. Álbum de 2022 do Catar, com as bandeirinhas, né, que esse ano abandonaram novamente, mas aqui em 2022 ainda tinha. E um detalhe de quem eliminou o Brasil exatamente atrás, né? No álbum de 2018, para quem reparar, a bandeirinha aqui é da Bélgica, que está antes do Brasil também, né? Triste coincidência. Então vamos olhar aqui dentro um álbum cheio de particularidades lá do Oriente, né? Uma região bem rica de cultura também, né? Aqui a minha figurinha que eu mandei fazer também pela segunda vez, e já tinha a figurinha da Panini também aqui. A figurinha da taça dupla, né? Com esse brilho grande aqui. A figurinha dupla também no mascote, o Laib, né? Que era como se fosse um pano, né? O pessoal até brincava que era que eram outras coisas tal aqui, que eram fantasminha e tudo mais. E aqui a gente tem um sumário com os grupos aqui também, né? O logo da Copa aqui, né? Bem bacana também. Né? Na sequência aqui, todos os estádios, não era uma Copa com muitos estádios e muito mais, eram estádios muito próximos um dos outros, né? Então a gente tinha aqui os estádios com as suas capacidades, né? Education City, Tumama, Khalifa International, estádio 1974, e aí o estádio da abertura, duas fotos do mesmo estádio, isso era novidade, foi a primeira vez, e o estádio da final, também em duas fotos, tá? E aqui a bola, a Al-Hilal, a bola oficial da Copa, né? Pela primeira vez, uma tabela que não era preenchível, né? Mas eu consegui arrumar um lugarzinho aqui para ir preenchendo. Olha como não era do mesmo formato daquelas antigas, né? Que você conseguia preencher todos os dados e tal. Você, para colocar resultados aqui, era mais difícil. Não foi feita para isso, né? Mas a gente tenta aqui deixar registrados os placares, os resultados da Copa. Aqui também, tá? Algumas propagandas aqui e tudo mais. Muita gente pegou essas referências aqui e achou que era para colar as Legends, né? Mas não, as Legends não eram para ser coladas, né? Aí a seleção do Catar, classificando pela primeira vez a uma Copa do Mundo, e aqui como anfitriã, né? Jogadores, de alguma forma também, alguns aqui, ou com algum parentesco, ou naturalizados, como Pedro Miguel, né? A gente tinha aqui alguns jogadores que não necessariamente eram catares, né? Mas tinham algum tipo de parentesco, um pai distante, ou um parente distante, ou estão no local trabalhando há mais tempo e poderiam se naturalizar. Né? O Equador, que fez o jogo de abertura com o Catar, voltando à Copa depois de 2018, né? Jogadores aqui que até para 2026 ainda mantém uma base interessante, né? Gonzalo Plata, que hoje está no Flamengo, né? O Ener Valencia, que veio jogar no Internacional, né? Jackson Mendes jogou no Brasil também, Félix Torres jogou no Brasil, estava no álbum aqui, Moisés Caicedo, Alan Franco joga no Brasil até hoje, né? Senegal, seleção de Senegal muito forte também, com o goleiro Mendy, jogava no Chelsea na época, Koulibaly, né? A gente tinha jogadores bem interessantes aqui, com o Pape Gana Gueye, o Kouyaté, que já está um pouco mais veterano e não está no álbum para esse ano. O Idrissa Gana Gueye, perdão, não era o Pape Gueye, é o Idrissa Gana Gueye, esse é outro jogador. Bonassar, Boulediar, Dieng Sadio Mané, aqui que acabou não jogando a Copa por uma contusão, né? Ismaila Sarr, seleção que acabou caindo para a Inglaterra nas oitavas de final.
A Holanda, o time mais forte dessa chave aqui, né? A Holanda já de Memphis Depay, que ainda não jogava aqui no Brasil, Gakpo, Malen, que ainda está hoje também, né? Koop Meiners, Gravenberch, Berghuis, De Jong, Van Dijk, Dumfries. É uma base que se mantém, né? Com algumas mudanças, né? Da seleção da Holanda. Grupo B, encabeçado pela Inglaterra, também uma base muito forte, que alguns jogadores mudaram para esse ano, mas ainda tem uma base muito forte de Harry Kane, de Saka, de Declan Rice, Henderson, né? Jude Bellingham. É uma seleção bem forte a da Inglaterra, que acabou sendo eliminada nas quartas de final para a França, né? O Irã, que estreou tomando 6 da Inglaterra, mas depois não se classificou por detalhes e está sempre batendo na porta para passar de fase. Vamos ver agora em 26 se consegue passar. A seleção do Irã, apesar de todas as dificuldades políticas que ela está passando, de visto negado ou visto limitado, não pode dormir no país, isso é complicado, né? Seleção dos Estados Unidos, que tinha ficado fora da Copa de 2018, volta agora em 22, né? E olhando para 26, tem basicamente os mesmos jogadores, assim, a mesma base de jogadores, como o Robinson, como o Richards, né? Aronson ainda continua, né? O Tyler Adams continua, o McKinney continua, né? Aqui o time Otiá continua, o Pulisic continua, Ricardo Pepe continua. São jogadores que vão para uma segunda Copa do Mundo, né? Estados Unidos acabou caindo para a Holanda nas oitavas de final, mas fez o seu papel, né? É mais ou menos esperado. O País de Gales, que voltava à Copa do Mundo depois de 58, né? Quantos anos dá isso aí? 60 anos praticamente. 58 a 2022, 64 anos. É bastante coisa, né? E eles voltaram na geração ainda aqui de Gareth Bale e Aaron Ramsey, né? Com Joe Allen, que também fez uma carreira sólida na Inglaterra, né? Com Jonathan Williams, Harry Wilson, Kiefer Moore, o Brennan Johnson, que hoje joga no Crystal Palace, né? Jogou no Tottenham também há muito tempo, Daniel James, né? Os zagueiros experientes também aqui, o Ben Davies, o Chris Meffan, né? Ethan Ampadu, né? Jogadores experientes fizeram uma Copa interessante, mas não saiu da primeira fase, apesar de terem voltado aos grandes torneios em 2016 na Euro e chegaram até a semifinal, mas na Copa não fizeram um papel assim muito relevante, né? Cabeça de chave do grupo C, a Argentina, que estreou perdendo da Arábia Saudita e acabou campeã, né? Aqui com o Emiliano Martinez e com o Armani, né? Tinham jogadores aqui pela primeira vez na Copa do Mundo, como Molina, né? O Otamendi já está desde 2010 na seleção, o Cristian Romero, Depou, Di Maria fez sua última Copa, né? Lo Celso acabou não indo por contusão também, Paredes, Julian Álvares, né? O tamanho da juba do Julian Álvares, né? Joaquim Correa, que hoje joga no Botafogo, né? Messi aqui, né? Sua quinta Copa. Nico Gonzalez continua, Lautaro Martinez continua, Papo Gomes não tem mais sido lembrado, né? Conseguiu jogar uma Copa do Mundo, mas não foi mais chamado depois desse ciclo. A Arábia Saudita, que ganhou da Argentina, mas acabou ainda conseguindo ficar fora da segunda fase, né? Está este ano novamente no grupo da Espanha, a Arábia Saudita. O México, que quebrou uma sina de muitos anos e muitas Copas seguidas, passando para as oitavas e parando nas oitavas. Em 2022 parou na fase de grupos, não se classificou. E tem aqui Guillermo Ochoa, que jogava sua quinta Copa e agora vai para a sexta Copa do Mundo. México, que também traz uma base para 26 ainda interessante e bem similar à de 2018, obviamente com algumas situações de renovação, mas o México vai jogar em casa a Copa do Mundo agora e deve vir mais forte, né? E a Polônia de Lewandowski, que nem se classificou para a Copa de 26. A Polônia aqui conseguiu se classificar e acabou perdendo da França nas oitavas de final, mas se classificou, acabou perdendo da Argentina na última rodada e mesmo assim conseguiu se classificar, mas não foi muito longe também, né? Lewandowski aqui. A França, cabeça de chave do grupo D, a França com
o Hugo Lloris, e o Manhã também, o Hugo Lloris se aposentou da seleção, Jules Koundé, Kimpembe, né? Benjamin Pavard chegou, uma base muito forte também, que mudou um pouco para este ano, né? E acredito que até está mais forte agora do que estava em 22. E olha que fez o artilheiro, que foi o Mbappé com 8 gols, e chegou à final pela segunda vez consecutiva. A França fez 4 finais nas últimas 7 Copas do Mundo e ganhou 2, né? Perdeu a final de 2006 para a Itália, perdeu a final de 2022 para a Argentina, ganhou 98 do Brasil e ganhou 2018 da Croácia. A Austrália, que pela segunda vez seguida ficava no grupo da França e logo na condição 2 do grupo, então era o primeiro jogo da França, mas dessa vez a França, apesar de sair atrás, virou para 4-1, jogo de estreia, né? A Austrália, que para esse ano de 22 traz uma equipe renovada e mantém uma pequena base de 22, né? A Dinamarca, que chegava como sensação europeia, mas que não fez uma grande Copa, né? A Dinamarca fez um grande ciclo aqui para 22 e hoje conta com jogadores como Norgard, né? Como Braithwaite, que joga no Brasil, Højbjerg, que joga na Inglaterra até hoje, né? Poulsen, né? Christian Eriksen, que havia passado recentemente aqui por um problema cardíaco e agora acabou de passar outro novamente, né? O seu marca-passo foi acionado e tudo mais, mas essa aqui é a seleção dinamarquesa que não se classificou para 26, e a Tunísia, né, que acabou vencendo a França no último jogo da primeira fase, apesar da França já estar classificada em primeiro, a Tunísia conseguiu vencer a seleção francesa e vem para mais uma Copa, a seleção da Tunísia, com uma boa base de jogadores que se mantém, como Sassi, como Laidouini, aqui, né? Então, existem jogadores como Slit, jogadores que já estavam, o Rodman também, Meriá, né? O goleiro continuou o mesmo, Ben Said, né? O Bron, jogadores que se mantêm, pelo menos no álbum, se mantém aqui para 2026, né? Chegando na metade aqui, a Espanha, né, que acabou caindo para Marrocos nas oitavas de final. Era o trabalho do Luiz Henrique ali, mas que plantou uma sementinha que o Luiz de la Fuente captou e deu sequência. Essa Espanha está muito forte para esse ano e mantém uma base bem interessante de jogadores como o Unai Simon. Eric Garcia não está no álbum de 26, mas vai jogar a Copa, foi convocado. Laporte está também, Pau Torres acabou ficando de fora. O Gavi não está no álbum, mas foi convocado. Pedri está no álbum, o Rodri, né? Busquets não, mas Dani Olmo sim, né? O Marcos Llorente também foi chamado, mas não está no álbum deste ano. Ferran Torres está no álbum, Ansu Fati não, né? O Morata também ficou de fora, Sarabia ficou de fora. Aqui ainda não havia Lamine Yamal, mas a Espanha se fortaleceu para esse ciclo e é uma das favoritas para essa Copa. Costa Rica, que logo na estreia levou 7 da Espanha, né? E depois quase ganhou da Alemanha, chegou a estar ganhando da Alemanha e se classificando, mas acabou ficando fora, né? E para 2026 nem se classificou, passando aí por uma entre-safra também a seleção da Costa Rica, e tinha seus principais nomes aqui, o Joel Campbell, o Brian Ruiz, né? Lembrando que esse álbum aqui trouxe uma novidade aqui para o Brasil que chamou um pouco a atenção e algumas pessoas não gostaram, que é essa figurinha colorida, né? Uma figurinha que não tem mais a bordinha branca, né? Que tem uma figurinha que chamou um pouco a atenção aqui, muita gente não gostou. Na Europa esse fundo era mais alaranjado, aqui para o Brasil e na América do Sul era azulado, mas mesmo assim foi um álbum que bateu nos olhos da galera, a galera não gostou de início, mas depois acho que acabou acostumando, né? A Alemanha, que pela segunda vez consecutiva ficava fora na fase de grupos, né? E com um grupo com Espanha, e aí Costa Rica e Japão, acabou perdendo para o Japão na estreia e depois empatou com a Espanha e conseguiu vencer a Costa Rica, mas mesmo assim no saldo acabou ficando fora, né? É uma Alemanha que continua com uma base forte, mas agora trocou de treinador com o Julius Nagelsmann e vem para mais uma Copa do Mundo para tentar tirar essa escrita, né? Essa escrita de não conseguir passar da primeira fase desde que ganhou a Copa do Mundo de 14 no Brasil. Olha, faz tempo, hein? Seleção do Japão,
que venceu a Alemanha e venceu a Espanha nesse grupo. Olha aqui que feito, né? Num grupo com a Alemanha e com a Espanha, ela conseguiu vencer a seleção japonesa. Teve um lance muito falado durante a Copa, que foi uma bola que parecia que saiu, e depois acharam uma câmera mostrando que de fato não saiu, né? O Japão tem se fortalecido, tá no caminho do Brasil para um possível jogo de 16 avos de final esse ano, vamos ver, mas aqui o Japão acabou caindo nos pênaltis para a Croácia, poderia ter enfrentado o Brasil nas quartas de final e acabou caindo. A Bélgica, que foi uma decepção em 2022, depois da grande campanha de 2018, a Bélgica acabou caindo na semifinal, acabou caindo na semifinal em 18, mas em 22 nem da primeira fase passou, acabou caindo na primeira fase, porque caiu num grupo muito interessante que tinha Marrocos ali, que foi a surpresa, né? Mas era uma seleção aqui forte também, ainda com uma boa base da geração dourada, né? Com Carrasco, com o De Bruyne, já uma novidade aqui que era o De Ketelaere, mas tinha Torgan e tinha Eden Hazard, né? O Doku também aparecendo já no cenário internacional, Lukaku, Mertens. Para 26 essa seleção já está um pouco mais renovada e aparentemente tem um trabalho bem interessante e está num grupo mais tranquilo. Vamos ver esse ano para onde a Bélgica vai, né? Seleção do Canadá que voltava à Copa do Mundo desde 86, né? Então eram 36 anos longe das Copas do Mundo e agora para esse ano vai de novo como cabeça de chave porque é um país sede, né? A seleção do Canadá acabou caindo nessa Copa do Mundo aqui, perdeu os 3 jogos, mas conseguiu voltar e fincar sua bandeira, né? Com jogadores interessantes aqui como o Buchanan e como o Alphonso Davies, né? Principalmente esses dois, Jonathan David também, era um atacante já importante, e é uma seleção que agora se reforçou ainda mais para esse ciclo de 2026, que vai jogar a Copa em casa, né? O Marrocos, que surpreendeu o mundo, sendo o 4º lugar nessa Copa do Mundo aqui, né? O Marrocos muito bem nessa Copa, apresentando para o mundo o goleiro Bono, o Hakimi, que já era conhecido, mas muito bem também, e principalmente esse atacante aqui, ó, En-Nesyri, foi muito bem na Copa do Mundo e conseguiu classificar a sua equipe para a semifinal, passando por Portugal e por Espanha. Na Espanha e Portugal, na verdade, nas oitavas e quartas de final. Amrabat, que joga no Manchester United, hoje é um jogador mais conhecido também dessa seleção aqui. E a Croácia, né, que bateu o Brasil nas quartas de final, goleiro Livakovic, né, Saleh Tsatsar, o Guardiol, Lovren, era uma seleção forte também, Damagoj Vida, Brozovic, Kovacic, Modric, Pasalic, Perisic, né? Muitos que ainda se mantêm nessa seleção, que vai se renovando, e é uma seleção que aparentemente para 26 está um pouquinho mais envelhecida, né? Talvez não teve tantas trocas como deveria ter tido, mas que chega também para brigar esse ano. Vamos ver até onde ela consegue ir, se é de fato uma seleção que chegou para ficar lá no topo, né, do futebol mundial, ou se esse ciclo maravilhoso já está começando a se encerrar. Grupo G, grupo do Brasil, Brasil muito forte para essa Copa do Mundo, tinha feito um ciclo muito bom também. E desse álbum aqui, apenas um jogador não foi para a Copa, que foi o Felipe Coutinho, né? Que depois no kit de atualização foi trocado pelo Bruno Guimarães, né? Mas era uma seleção aqui já com Rafinha, com Neymar Júnior, com Vini Júnior fazendo sua primeira Copa, Antony na primeira Copa, Paquetá primeira Copa, Fred, Gabriel Jesus na segunda, tinha Fabinho e Casimiro aqui também, Thiago Silva fazendo sua 4ª Copa, Militão, né? A gente teve alguns problemas de contusão durante a Copa também, no Danilo, no Militão, no próprio Neymar, mas foi uma Copa do Mundo que o Brasil ficou por pouco de chegar na semifinal, poderia ter pego a Argentina, e todo mundo lembra daquele gol que sofreu faltando 3 minutos para acabar a prorrogação, né? Triste. Sérvia, que caía no grupo do Brasil pela 2ª vez seguida também, seleção da Sérvia que enfrentou o Brasil na estreia e perdeu de 2-0, seleção que não conseguiu se encontrar muito bem na Copa do Mundo e apesar de bons valores individuais, caiu na primeira fase, né? Mitrovic, Milinkovic, Savic também, era um irmão do goleiro Milinkovic, Savic, os dois são irmãos, né? E não foram goleiros que
não foi uma seleção que conseguiu Tadic também muito bem, Vlahovic da Juventus muito bem, mas em conjunto na seleção não conseguiram progredir muito e acabaram caindo na primeira fase. A Suíça, que também estava no grupo do Brasil em 18, né, só mudou a ordem, era Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia, e aqui foi Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões, né? Mas foi outra seleção que o Brasil enfrentou, mas dessa vez venceu, né? Em 2018 empatou na estreia 1-1 e agora conseguiu vencer a seleção da Suíça para poder avançar e chegar na terceira rodada já classificado com 2 vitórias. Seleção que tinha uma boa base ainda com Granit Xhaka, com Shaqiri, com Freuler, com Widmer, Zakaria, o Zuber, que fez o gol no Brasil em 2018, né? Ainda tinha Seferovic, já tinha Rubem Vargas de atacante, o Embolo também, Fabian Schär, Ricardo Rodrigues, Babu, Elvedi, o Akanji, jogador que jogou muitos anos no Manchester City. É uma seleção que tinha bons valores individuais aqui e acabou caindo para Portugal e de goleada nas oitavas de final. Se não me engano, foi 5 ou 6-1 para Portugal, né? E acabou caindo nas oitavas a seleção da Suíça. Seleção de Camarões, que venceu o Brasil ali meio que na honra, tal, mas na última rodada o Brasil mesclado, jogou mal e acabou caindo, mas seleção de Camarões sempre com muitos problemas administrativos, o goleiro brigou com o técnico, o Onaná, e foi embora antes de começar a Copa, ficou só o Epassi para jogar, né? Então era uma seleção sempre muito problemática e que para este Mundial acabou nem conseguindo se classificar, né? Para agora, para 26. Portugal, cabeça de chave do último grupo, o grupo H, né? Portugal que caiu para Marrocos nas quartas de final. Cristiano Ronaldo já não era titular 100% aqui, mas era uma base muito interessante, né? João Cancelo, Rafael Guerreiro na lateral, né? Nuno Mendes também lateral esquerdo, Rubem Dias, Bernardo, Bruno Fernandes, olha quanto talento, né? João Moutinho, Rubem Neves, o Renato Sanches, né? E aqui o Cristiano Ronaldo, Gonçalo Guedes, e vale destacar aqui o Diogo Jota, né, que estaria no grupo de 2026 com certeza e acabou falecendo de maneira trágica ano passado num acidente, né? Diogo Jota. Seleção de Gana, que não passou da primeira fase, acabou perdendo para o Uruguai na última rodada e acabou caindo, né? Uma seleção ainda com alguns valores individuais interessantes, mas que não conseguiu valer essa força que sempre teve, com ainda Jordan Ayew, o André Ayew, os dois irmãos, Thomas Partey, volante, Mohamed Kudus, né? Tinha alguns jogadores aqui ainda interessantes, já sem Asamoah Gyan, mas tinha na base defensiva jogadores como Diku, Mensah, os dois Mensah, né? O Amartey também, goleiro Ofori e o outro goleiro Joy Wollacott, né? Seleção de Gana que então caiu na primeira fase e está novamente no grupo da Inglaterra, agora no grupo L da Copa do Mundo de 2026. Seleção do Uruguai, que também não passou de fase aqui, acabou caindo na fase de grupos, mesmo com um jogador como o Arrascaeta, que entrou no último jogo como titular e fez 2 gols, nem assim conseguiu se classificar. É uma seleção que teve um ciclo até um pouco agora recortado, vamos ver para 26, porque jogou bem boa parte do ciclo, mas também teve muitos problemas de relacionamento do técnico, do Marcelo Bielsa e tudo mais. E é uma seleção que já não conta nem com Cavani e nem com Suárez, né? Agora, Darwin Núñez, Pelistri, jogadores como Canóbio, o próprio Arrascaeta, jogadores diferentes vão tentar fazer com que esse ataque continue potente. O goleiro Muslera também foi convocado, mas não está no álbum, né? Quem está no álbum é o Rocher. Vamos ver agora para 2026 o que esse Uruguai vai conseguir fazer, né? E fechando o álbum aqui, a seleção da República da Coreia, Coreia do Sul, né? Ainda liderada tecnicamente pelo Son, como em 26 agora também, uma seleção de bastante rapidez, agilidade, mas talvez um pouco inocente no ponto de vista de força de marcação, né? Mas aqui há de se ressaltar, classificou para as oitavas, ganhando de Portugal na última rodada, se classificou e aí perdeu para o Brasil de 4-1 nas oitavas de final, certo? No final do álbum aqui a gente teve essa linha do tempo aqui do Museu da FIFA, um pouco diferente do que foi em 18, com figurinhas, algumas figurinhas estão impressas, outras foram de fato colecionáveis, com os times posados campeões do mundo, né? O Uruguai, a Alemanha
54, Itália de 34, Itália 38, Uruguai 50, e aqui 54, 58, 62, 66, e assim vai até 2018, aqui com o da França, que era a última. Legal que agora para 26 é a mesma coisa, atualizado com 2022, mas está invertido. Aonde era impresso aqui tem figurinha, onde tinha figurinha aqui agora é impresso. Legal, né? E aí, as figurinhas da Coca-Cola, que pela primeira vez eram colecionáveis aqui, apenas 8 figurinhas, né? Para 26 agora são 14, né? Figurinhas diferentes, figurinhas interessantes aqui de se colecionar, né? E fecha-se o álbum aqui com algumas informações, recordes e tudo mais. Esse foi o álbum de 2022. Faltou aquele mapa do Catar aqui também, né? Ia ser bacana. Mas é isso, galera. Mais um álbum aqui fechando esse review dos álbuns para vocês, tá? Um grande abraço, se cuidem e boa Copa para todo mundo.